Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz um vídeo ontem, né, falando sobre o grupo. O título do vídeo é Não Tem Grupo. Mesmo assim, ontem duas pessoas ainda pediram para entrar num grupo que não existe. É difícil, né, pessoal? Você faz um vídeo falando uma coisa, a pessoa entende outra. Depois uma pessoa mandou um WhatsApp para mim perguntando se eu ia acabar com o canal e por quê. Sendo que eu fui bem claro no vídeo. Eu falei, eu não vou parar de postar vídeo e nem acabar com o canal. Até falei, às vezes eu falo uma coisa, as pessoas entendem outra. O que eu falei é que eu não sei quanto tempo esse canal vai perdurar. Ainda mais com esse algoritmo ruim. Aí eu ainda expliquei bem detalhadamente para as pessoas, chega alguém, você vai acabar com o canal? É difícil, né, pessoal? É por isso que o Brasil está lá embaixo, sabe, em número de posições de países, né, no ranking de interpretação de texto. O brasileiro não entende essas coisas. É o mesmo que eu falar assim para vocês, pessoal, eu fui no dentista hoje. Aí chega alguém nos comentários e pergunta, você foi no dentista hoje, Ronaldo? Esse é o Brasil, pessoal. E são essas mesmas pessoas, no geral, agora eu estou falando de geral, de brasileiros, que querem interpretar a Bíblia, que acham que sabem interpretar a Bíblia, e montam uma igreja em cada esquina aqui nesse Brasil. Se um vídeo que eu falo claramente que não tem grupo e que eu não ia encerrar o canal, as pessoas não entendem, então é complicado, né, pessoal? Mas vamos lá. Uma pessoa perguntou para mim, por coincidência duas, sobre esse menino aqui de Isaías 9, que fala assim, ó. Aqui em Isaías 9:5, perdão. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros. E lhe foi dado este nome: Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre e Príncipe da Paz. Quem que é esse menino? Os cristãos interpretam que esse menino seria o menino Jesus, né? Que é Deus Forte, Conselheiro, Maravilhoso, etc. Só que não tem nada a ver com Jesus, pessoal. Para a gente entender quem que é esse menino, a gente tem que voltar primeiro aqui no capítulo 7. Eu vou ler aqui para vocês alguns trechos. Isaías 7 começa falando assim, ó. No tempo de Acás, então Acás era o rei de Judá, tá? Reino do Sul. Filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, subiram contra Jerusalém Razom, que era o rei de Aram, e Faceia, filho de Romeleias, rei de Israel, a fim de tomá-la de assalto. Então, vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Esse tal de Aram, que era o rei de... Arão era o reino. Esse tal de Razom, que era o rei desse lugar chamado Arã, que era um reino, ele fez um conchavo com o rei de Israel, chamado Faceia, para atacar o reino do sul, o reino de Judá. Olha, vamos junto lá sair na porrada contra o reino do sul, a gente toma o reino do rei Acás, a gente tira ele do poder e a gente divide os espólios depois. Pô, fechou, vamos lá. Então, esse é o primeiro ponto para vocês entenderem, está escrito em Isaías 7. Dois reinos diferentes fizeram um conchavo para pegar o rei Acás. O que aconteceu, pessoal? O rei Acás ficou apavorado com isso. Ele falou, porra, 2 contra 1, eu não vou conseguir resistir, eu vou cair, vão tomar o meu reino, podem me levar como escravo, vou tirar minha vida, puta, o que eu vou fazer agora? Foi essa mais ou menos é o contexto como estava a realidade do rei Acás naquela época. Aí o que acontece? O profeta Isaías mandou um sinal para o rei Acás de que ia ajudar ele. Ó, vamos ver aqui 7:10. Deus tornou a falar com Acás dizendo, pede um sinal para Deus. Ou nas profundezas do Sheol, que nem eu falei, Sheol é sepultura, ou nas alturas. Acás, porém, respondeu, eu não pedirei nada, eu não tentarei a Deus. Não, não quero pedir nada não, senhor. Pede, Acás, você quer que eu faça o quê? Quer que eu faça o sol andar ao contrário? Quer que eu faça você ficar mais alto, mais magro? Fala aí que eu vou te dar um sinal de que eu vou te ajudar. Uma observação. O rei Acás, no livro de Reis, ele é considerado um mau rei. Um rei que praticou idolatria e cometeu muitos crimes. Um rei que se afastou do Deus de Israel. Só que aqui em Isaías, esse rei é agraciado pelo Deus de Israel, como se ele fosse um rei bom. E aí, pessoal, como é que fica? Acás era um bom rei ou um mau rei? Então, tirem suas conclusões. Acás, porém, respondeu, não pedirei nada, não vou tentar a Deus. Então disse ele, ouvi, casa de Davi, parece-vos pouco fatigardes os homens, e quereis fatigar também a meu Deus? Tá, aqui é o discurso dele. Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Opa, vos. O que é vos, pessoal? A primeira pessoa do plural. A segunda pessoa do plural é eu, tu, ele, nós, vos, eles. Então, vos seria em português moderno, vocês. Ou você, no caso. Então, como o rei Acás não quis pedir sinal para Deus, Deus falou, o mesmo Senhor, que é o Deus de Israel, vos dará um sinal. Para quem quer esse sinal, pessoal? Para o próprio rei Acás. Ah, você não quer pedir nada? Dane-se.
Eu vou dar um sinal para você de que eu vou te ajudar, eu estou contigo. Eu vou dar um sinal para você. Deus falando. Eis que a jovem, então aqui a palavra é jovem, não é virgem, é ha-alma em hebraico, tá? Que é jovem. Se fosse virgem, já Isaías teria usado a palavra betulá, que aparece 6 vezes no livro de Isaías, mas aqui ele usou a palavra jovem. Ha-alma. E por que essa jovem não é virgem? Vamos ver? Eis que a jovem está grávida. Por isso que a tradução da Bíblia de Jerusalém é boa. Ela está grávida. Então, se a jovem estava grávida, é porque ela teve relações sexuais com alguém. Você concorda comigo? Ó, a jovem está grávida. Aqui não está no futuro, está no presente. Se fosse uma profecia acerca de Jesus e de Maria, do nascimento virginal, como os cristãos pensam, estaria no futuro. Eis que a jovem gravidará. Não, a jovem está grávida no presente. Então, tinha uma grávida aqui na época do profeta Isaías. E dará à luz a um filho. Eita, Ronaldo, mas dará à luz é no futuro, e agora? Claro, pô, se ela está grávida, ela só pode dar luz no futuro. Não tem como ela dar luz no presente, na hora que o profeta está falando, e nem no passado. É o mesmo que eu falar assim para uma mulher, o seu marido está no bar e ele vai para casa depois. Não quer dizer que ele vai para casa 1000 anos depois. A mesma coisa aqui. O profeta não está falando de uma criança que ia nascer 7 séculos depois. Isso aí não existe, pessoal. E dar-lhe-á o nome de Emanuel. Ele se alimentará de colhada e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Com efeito, preste atenção, antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, quer dizer que o menino ainda ia ser novo, criança, ainda não ia ter discernimento das coisas, a terra, por cujo 2 reinos te apavora, que 2 reinos eram esses? O reino de Anã e o reino de Israel, que estava deixando a casa apavorado. Ficará reduzida a ermo. Deus trará sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, dias tais como não existiram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Então o que Deus está falando para o rei Acaso? Antes desse menino crescer e saber ter discernimento do que é bem e do que é mal, aqueles 2 reinos que você está apavorado por causa disso, eles vão ser destruídos. Isso aconteceu na época de Jesus, pessoal? Quando Maria estava lá grávida de Jesus, tinham 2 reinos contra Israel? Não, só tinha o Império Romano. O Império Romano foi destruído? Não, destruiu Israel. Então não é uma profecia messiânica, não tem nada a ver com Jesus. Então o sinal é esse, ó, essa grávida aí vai dar à luz a um filho. Antes do filho dela ter discernimento, eu vou livrar esses 2 reinos de você, eu vou destruí-los. Confie em mim, rei Acás. Foi exatamente o que aconteceu. Agora, quem que é esse menino que nasceu? Uma hipótese que já foi levantada é que seria o filho do profeta. Porque aqui no capítulo 8, fala que Isaías teve um filho. Ó, Deus me disse, toma uma tabuinha de bom tamanho e nela escreve com estilete comum. Aí põe o nome aqui do filho dele e tal. No versículo 3 fala, em seguida me acheguei à profetisa, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Ah, então será que é o filho do profeta? Não, porque aqui primeiro ele conheceu essa profetisa, e teve com ela, que seria relações sexuais, aí só depois disso ela engravidou. Mas a mulher do capítulo anterior, ela já estava grávida quando o profeta lançou a profecia. Então não é essa. Outro ponto que faz as pessoas achar que era o filho do profeta, está aqui, ó, no versículo 18, de Isaías 8. Ó. Olha o profeta falando. Eis que eu e os filhos que Deus me deu, nos tornamos em Israel sinais e presságios da parte de Deus dos exércitos que habita no Monte Sião. Então ele fala, meus filhos são sinais. Mas só que não tem nada a ver, porque ali o sinal para o rei Acaz era só uma criança. Aqui já é filhos no plural e já envolve o profeta. Ó. Eu e meus filhos somos sinais. Então não era o filho do profeta. Agora, quem que é esse menino? Esse menino seria o filho, pessoal, do próprio rei Acaz. Porque fala aqui ó, no capítulo 9, ó, porque o menino nos nasceu. É o menino daquela mulher que estava grávida no capítulo 7. Um filho nos foi dado, e ele recebeu o poder sobre os seus ombros. E foi-lhe dado esse nome, Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz, para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Vou repetir esse trecho, ó. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Jesus sentou no trono de Davi? Jesus reinou em Israel? Não, pessoal. Agora esse menino ia sentar no trono de Davi e iria reinar. Ó, firmando-o, consolidando-o, sobre o direito e sobre a justiça, desde agora e para sempre. O amor ciumento do Senhor dos Exércitos fará isso. Então esse menino ia sentar no trono de Davi e ia reinar. Então quem que é esse menino? É o filho do rei Acaz. E quem que foi o filho do rei Acaz, segundo o livro de Reis? Foi Ezequias, que foi um dos reis mais importantes de Israel e foi um rei que fez uma
reforma religiosa. Ele derrubou os muros altos, aquelas coisas, os postes ídolos, expulsou os prostitutos do templo, e ele fez o povo voltar a ser monoteísta, voltar a seguir o Deus de Israel. Então o livro de Reis retrata que o rei Ezequias foi um rei fiel ao Deus de Israel. Então esse é o menino, é o Ezequias, filho do rei Acás. O rei Ezequias sentou no trono de Davi e governou Israel. Tem alguma coisa a ver com Jesus? Não. Jesus tinha 2 reinos ameaçando Israel na época dele? Não. Esses reinos foram destruídos? Não. Jesus entrou no trono de Davi? Não. Jesus reinou em Israel? Não. Então, pessoal, esse menino aí do Isaías 9, esse menino que foi profetizado lá no sinal de Acás, é Ezequias, o filho do rei Acás, que nem a gente acabou de ver. Tá bom, galerinha? Então tá aí, quem gostou já sabe, dê um like, ativa o sininho, entra na lista de aviso, comente o que vocês achou, compartilhe com seus amigos nos grupos, etc. Que tudo isso daí gera engajamento. Muito obrigado a todos aí que assistiram, paz a todos.